Amém. Louvado seja Deus por cada um desses louvores e pela equipe, que todos sejam agraciados, abençoados e cuidados por Deus por nos auxiliar nestes momentos, neste culto, nesta adoração ao Senhor. Quero convidar a você aí na sua casa, onde você está, a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, e nós vamos encerrar hoje esta exposição no capítulo 3, já falamos do versículos de 1 a 7, a submissão no lar, falamos dos versículos de 8 a 12, aqui a submissão agora no cotidiano, e agora, a partir do versículo 13, nós vemos Pedro entrando num próximo assunto aqui com aqueles irmãos, dos versículos de 13 a 22, aonde nós faremos primeiro a leitura, e gostaria que você acompanhasse aí, na onde você está, com a sua Bíblia, o texto. E não feche a sua Bíblia, continue com ela aberta para acompanhar aí toda a exposição deste texto. O texto nos diz assim no versículo 13: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, estamos diante da Tua palavra e queremos, ó Deus, que o Teu Espírito nos ilumine, ó Deus, nos direcione o pensamento, ó Pai, e nos conduza pelo entendimento para compreender, ó Pai, o texto e também o que Tu esperas de nós através deste texto. Em nome de Jesus, abençoe a todos nessa noite que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, a todos que estão aqui também nos auxiliando nesta transmissão. Que o Senhor nos conduza para que a Tua palavra seja a voz do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Depois de falar sobre a submissão, que começou aqui no capítulo 2, versículo 11, Pedro estava falando para várias áreas da vida, aonde no versículo 11 do capítulo 2 ele começa falando para aqueles irmãos se sujeitarem às instituições humanas, como diz no versículo 13. Então, de 11 a 17, ele está trazendo essa instrução sobre as autoridades humanas e o quanto a igreja deveria se submeter a elas. Dos versículos de 18 a 21, ele diz sobre a submissão no trabalho, e ele fala dos servos sede submissos no versículo 18, mesmo que um patrão, ou mesmo que um senhor, seja um senhor perverso, como ele diz aí no final do versículo 18. Dos versículos de 1 a 3, do capítulo 3, nós vemos aí a submissão dentro do lar,
aonde a esposa deve ser submissa, como Cristo foi, e aqui ele está fazendo relação ao que ele terminou de falar no capítulo 2, e também o marido, igualmente, no versículo 7. Ou seja, não é uma submissão só da esposa, mas os dois unidos, entendendo a submissão a Cristo. Dos versículos de 8 a 12, a submissão, então, no cotidiano, de um irmão para com o outro, igual quando nós vemos João também, na primeira carta, dizer a mesma coisa, e Paulo também em Filipenses, dizendo para considerar cada um superior a si mesmo. E nós, então, observamos Pedro concluindo este assunto, porque no versículo 8 ele diz, finalmente. Ele, então, quer encerrar aqui, não quer ser exaustivo para aqueles irmãos, trazendo mais informações sobre essa questão de submissão. Mas agora ele vai entrar num assunto que nos chama muito a atenção sobre essa questão de a prática do bem. E então, eu quero trazer nesta noite esta ideia de que no sofrimento glorificamos a Deus, né? Ainda que seja algo meio estranho, que soe meio estranho, como assim no sofrimento glorificar a Deus? Deus quer que a gente sofra? É claro que não. Deus não quer que nós soframos, mas nós devemos lembrar aquilo que Jesus mesmo disse aos discípulos, que também se aplica à igreja ali em João 15, quando ele diz que se o mundo odiou a ele, também odiará os seus discípulos. O mundo vos odeia e por causa disso eles vão perseguir, eles vão maltratar, eles vão trazer problemas. E esses problemas vão trazer sofrimentos para a vida da igreja. Ser cristão é ser alguém que sofre. É triste quando vemos algumas teologias que vão trazer, ou alguns líderes que vão dizer que quem tem fé em Cristo não sofre. Ou pior ainda, aquele que está sofrendo é porque tem algum pecado na vida. Sofrimento, pelo menos o pastor de Campinas, Ricardo Agreste, ele diz numa das suas pregações que nós temos pelo menos 5 caminhos que nos provocam sofrimentos. E eu posso sofrer por causa do pecado? Sim. Eu posso sofrer por um erro meu, por uma decisão errada? Sim, posso sofrer. Mas também posso sofrer, como nós vemos no livro de Jó, posso sofrer por causa do diabo. Posso sofrer por causa de catástrofes que acontecem no mundo e que Deus está controlando todas elas, como nós estamos passando por esse tempo de pandemia, por exemplo. E também posso sofrer para um progresso da fé, para que Deus fortaleça a minha fé. E nós precisamos compreender melhor este assunto do sofrimento, porque o sofrimento não é, de forma nenhuma, Pedro está querendo aqui trazer para a igreja naquele momento, de um certo masoquismo cristão, aonde nós temos que procurar sofrimento. Não, mas devemos ter a consciência de que seguir a Cristo vai ter algumas consequências por seguir a Cristo. Não é à toa que nos noticiários de missionários no Oriente Médio ou em vários outros países onde o cristianismo é perseguido, irmãos, amigos, amados, estão ali morrendo, sendo degolados, sendo mortos à espada, a tiros, presos, e isso causa sofrimento por seguir a Cristo. Este é o mundo odiou a Cristo, e por causa disso também odiará os seus seguidores. E nós temos aqui então Pedro mostrando para a igreja de que diante dos sofrimentos, a igreja como deveria se portar. Como a igreja, como aqueles irmãos que estão dispersos ali naquelas 5 regiões, como ele já nos mostrou ali no capítulo 1, versículo 1, como eles deveriam se portar naquela situação. Versículos 13 e 14, nós temos aqui
algo que nos chama a atenção, que eu queria deixar para os irmãos, a glorificação de Deus. Glorificamos a Deus no sofrimento, zelando pelo bem. E é interessante que quando ele diz aqui no versículo 13, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos? E é a mesma palavra, esses zelosos aqui, é a mesma palavra que nós compreendemos ali em Mateus, quando ele fala de Simão Zelote. Uma pessoa que era do grupo dos zelotes, eram pessoas que empenhavam à risca aquilo que eles acreditavam. Nós temos vários grupos políticos hoje no Brasil, né, e que pessoas que levantam a bandeira, que empenham-se por aquilo que acreditam. E aqui a ideia é a mesma, mas não para empenhar uma bandeira para ir contra a outra pessoa, porque ele diz aqui, se fordes zelosos do que é bom. E ele vai explicar essa questão da bondade, da prática do que é bom. Ou seja, eu desejar, eu querer sempre o bem, sempre o que é bom, buscar por isso e ser zeloso por isso. É isso que Pedro está querendo mostrar aqui. E quando ele, no versículo 13, coloca esta condição, né, se fordes zelosos, ele no versículo 13 está querendo nos mostrar que isso aqui é o natural. Ora, quem é que vos há de maltratar? Normalmente, ninguém maltrataria alguém que procure fazer o bem. Normalmente, sempre há as exceções, mas o que ele está querendo mostrar é, normalmente, ninguém vai maltratar se você fizer o bem. Se você fizer o bem, vai dar tudo certo. É interessante que no capítulo 2, ele já falou sobre isso no versículo 12, quando ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando o vosso bom, as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você fazendo o que é bom, eles vão olhar a sua prática do que é bom e vão glorificar a Deus. Eles vão emudecer, no versículo 15, porque a vontade de Deus é que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, a prática do que é bom é algo que deveria ser normal. E o que nós vemos hoje nos noticiários é algo extraordinário. É interessante que quando nós ligamos a TV e vemos alguns noticiários, sempre aparece de vez em quando aquela situação em que alguém achou lá uma quantidade enorme de dinheiro e foi lá e entregou para o dono. E aí vira notícia, vira manchete, quando deveria ser algo comum, algo normal, algo natural de todos nós. Um bom caráter, uma pessoa honesta. Mas hoje, honestidade, sinceridade e atributos de qualidade, atributos bons de cada ser humano, viraram agora notícia, porque está em falta. E Pedro está trazendo aqui para os irmãos que, se vocês forem zelosos do bem, ninguém vai maltratar. Mas ele coloca aí uma contrapartida aí no versículo 14, com esse mas, dizendo, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem provável que Pedro aqui está lembrando das palavras de Cristo ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, porque os discípulos já estão ali reunidos, ouvindo as palavras de Jesus, e ele diz no capítulo 5 de Mateus, sobre esta questão de ser perseguido, uma das últimas bem-aventuranças, ele diz assim, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Veja que é a mesma expressão que Pedro usa, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem
todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai. A mesma palavra que Pedro usa também ali no capítulo 1, versículo 5, 6. Porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pedro está lembrando das palavras do Senhor Jesus, mostrando aqui que se formos zelosos, se zelarmos pelo bem, nós glorificaremos o Senhor. Nós traremos glória ao Senhor pela prática do bem. É a prática do bem que glorifica o Pai. É a prática do bem que traz glória ao Senhor. E não a nossa própria justiça. E não querer fazer o mal porque o outro fez mal. Como eu disse a semana passada, Hernandes Dias Lopes diz que aquele que faz o mal porque o outro fez mal, isso é justiça, justiça própria, justiça humana. E disso não tem nenhum valor na questão espiritual. Porque a nossa justiça, como Isaías diz, é trapo de imundícia. Então, se alguém fez mal e eu retribuo este mal que eu recebi com o bem, isso é graça. Ele diz isso no capítulo 2, Pedro vai dizer isso no capítulo 2, porque isto é graça no versículo 19, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. E ele vai entrar nesse assunto também de consciência, boa consciência para com Deus novamente, lembrando àqueles irmãos que é necessário nós vivemos de modo a glorificar o Senhor. Nós precisamos pensar nas nossas atitudes, quando nós nos deparamos diante de situações em que somos, a nossa carne e o nosso sentimento humano, o nosso coração, que Jesus já mesmo disse que do coração procede os maus desígnios, ou seja, quando a gente está ali no trânsito e alguém nos fecha, quando nós estamos para fechar algum contrato e dá tudo errado, quando nós estamos para realizar alguma coisa e alguém vem e puxa, como a expressão que muita gente usa, puxa o teu tapete, né? E então você não consegue mais fazer aquele negócio porque outra pessoa foi má com você. Em 2014 eu lancei o meu primeiro livro sobre operário padrão e operário de Deus, aonde eu conto uma experiência dessa que eu vivi dentro de uma das empresas, aonde uma pessoa falou mal de mim e eu então fui mandado embora. E quantos já passaram por uma situação dessa, aonde levantam-se coisas difíceis, coisas mentirosas, coisas que não aconteceram, só para que você perdesse, ou só para que você fosse maltratado? E então essa pessoa, eu tive o privilégio, né, e foi um privilégio mesmo, de encontrar com essa pessoa em outra empresa, porque ela também tinha sido mandada embora, porque a antiga empresa veio à falência, e então eu tive a oportunidade de trabalhar com essa pessoa e eu não estava sabendo de nada. E de repente, num belo dia, essa pessoa chegou perto de mim e disse: Aguinaldo, me perdoa porque sabe por que você foi mandado embora lá da outra empresa? Porque eu falei para o nosso chefe coisas mentirosas sobre você. E ali naquele momento nós pudemos orar, perdoar e seguir em frente, né? Pois ele tinha reconhecido a mão pesada de Deus sobre a vida dele. Ele era de outra igreja evangélica também e tomou uma atitude dessa. E eu não sabia de nada, e naquele momento nós podemos nos reconciliar por um mal que ele havia feito. Se venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Deus não deixa os seus filhos passarem por situações que ele não venha depois a consolar, que ele não venha a guardar, que ele não venha a cuidar. Confia no Senhor, que Ele cuida
de todos nós. Os versículos de 14, agora a segunda parte do versículo 14, até o versículo 17, nós vemos aí então o segundo ponto, aonde glorificamos a Deus no sofrimento, não só zelando pelo bem, mas também santificando a Cristo. Santificando a Cristo. O segundo ponto aí, a partir do versículo 14, a partir da segunda parte, diz: não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Versículo 15, antes, santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, e boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados, e os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Nós vemos aqui Pedro dizer no versículo 14, a parte B, não vos amedronteis, e a palavra aqui que Pedro usa é fobia, fobeu, de fobia, de medo, sabe aquele pavor, aquele desespero, aquele terror. Não fique apavorado, é isso que Pedro está querendo dizer, não fique desesperado, não fique com medo, com as ameaças que aparecem. Sabe aquele momento em que algumas pessoas se levantam contra você, está lá servindo a Deus, está seguindo os ensinos bíblicos, e de repente chega alguém lá e fala: eu vou fazer algo na sua vida, eu vou processar você e eu vou tirar tudo de você, eu vou mandar os advogados, eu vou fazer um monte de coisa contra você, e você fica desesperado, sem saber o que fazer. Não amedronteis por fazer o bem. Não fique com medo, não se apavore. Quando ele continua aí dizendo, nem fiqueis alarmados, a palavra que ele usa aí no original é alguém que fica agitado, sem paz. Sabe aquela hora em que você vai dormir e você não consegue dormir porque aquela situação, aquele assunto te perturba a mente e você não consegue dormir? Pedro está dizendo aqui para nós e nos ensinando pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, para nos dizer: se você for zeloso pelo bem, e se você santificar o nome de Cristo, santificar a Cristo na sua vida, você não precisa ter medo. Essa semana que passou, nós ali na congregação, nós estudamos o Salmo de número 112. E o versículo 17 diz, para nós não temermos más notícias. O homem que teme a Deus, ali do versículo 1, aquele que se compraz nos mandamentos de Deus, versículo 7 diz que ele tem o seu coração firmado e ele não se atemoriza por más notícias. Eu posso dormir em paz, que Deus vai cuidar de mim, se eu estiver com o compromisso de santificar o nome de Cristo. Pois ele diz aí no versículo 15, antes, não é para ter medo, mas antes santificai a Cristo. A palavra conhecida aqui como santificar é aquilo que ele já disse no capítulo 1, sede santos como Deus, porque o Pai é santo, no versículo 16. Ou seja, o procedimento nosso tem que ser santo, o procedimento nosso tem que ser conforme Deus quer. Nós devemos ser imitadores de Deus, como Paulo diz em Efésios 5. E nós precisamos ser santos como Deus é santo, como Pedro vai lembrar do livro de Levíticos aqui, nos falando: se Deus é santo, vocês também devem ser. E assim, santificar a Cristo, reconhecer a Cristo, separar das coisas profanas, consagrar-se a Deus. É isso que Pedro está querendo trazer aqui àqueles irmãos, que glorificamos a Deus no sofrimento, quando o nosso propósito é santificar ao Senhor, santificar a Cristo. Oramos isso na oração que o Jesus mesmo nos ensinou, que Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como nós santificamos o nome do Senhor? Exatamente praticando aquilo que Ele nos ordena,
praticando aquilo que é bom, praticando o bem. Ele vai dizer aí agora que nós santificamos a Cristo no coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança. Você está preparado? Quando as pessoas perguntarem para você assim, por que você segue a Cristo? Por que você é crente? Por que você entregou sua vida a Cristo? Por que você se batizou? Por que você faz parte daquela igreja? Você sabe responder? E você fala com convicção, você fala com propriedade, de forma que aquele que vai te ouvir, olha para aquilo, ouve aquilo e percebe assim, nossa, mas você tem realmente convicção naquilo que você crê, hein? A sua fé é verdadeira. Ou você fica meio balançado e você não sabe como responder, se você não sabe como argumentar e dizer para a pessoa aquilo em que você crê. Nós santificamos o nome de Cristo, santificamos a Cristo quando temos consciência daquilo que fazemos. E é esta consciência que faz muitos missionários entregarem suas vidas a Cristo no campo missionário. De não ter medo de renunciar à fé por uma questão de perder alguma coisa, de perder o benefício, de perder a própria vida. Santificamos a Cristo no nosso coração, estando preparado para responder. Ele diz também, não só estando preparado para responder, mas versículo 16, fazendo isso com mansidão e temor. Fazendo isso com mansidão e temor. E na verdade aqui 3 coisas, né? Mansidão, temor e boa consciência. Fazendo todavia com mansidão, temor e boa consciência. Estudamos hoje pela manhã Ezequiel capítulo 9, capítulo 10. E no capítulo 9 vemos uma oração de Ezequiel, aonde ele vê aquela cena, aquela visão que Deus lhe deu, e ora ao Senhor, Deus, dar-se-á que o Senhor vai destruir todo Jerusalém. Ezequiel está sofrendo com aquela visão de julgamento de Deus. E algo que nós trouxemos aqui pela manhã é exatamente esta expressão de alguém que tem misericórdia, de alguém que tem temor, de alguém que com mansidão, como Pedro mesmo já disse no capítulo 2 também, que nós devemos exercitar isso, esta mansidão diante das situações da nossa vida. Mesmo sofrendo, precisamos ser mansos. Mesmo sofrendo, precisamos ter temor para santificar ao Senhor. E tendo a boa consciência para depois não chegarmos por uma atitude errada, por uma atitude impensada, por uma ira descontrolada, tomarmos uma atitude que venha então a acusar a nossa consciência. Mas a boa consciência, exercitar a boa consciência, fazer isso com boa consciência, fazer isso com temor ao Senhor, fazer isso com mansidão, nas palavras, na vida. Eu lembro que em algumas situações as pessoas falavam que, me perguntavam, Aguinaldo, você nunca fica bravo, não? Porque nunca me viram nervoso ou irritado, né? E alguns até assustavam com isso. Na verdade, só me vinham rindo ou com um sorriso nos lábios. E em alguns momentos da vida estive abatido, estive triste, e quando chegou esses dias, eles assustaram. Falaram, eu nunca te vi assim. Mas há situações na nossa vida que nos abatem. Como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, somos em tudo atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Há algumas as situações que nos fazem sofrer, mas estes sofrimentos não podem nos tirar a mansidão, o temor e a boa consciência diante de Deus. Ele diz aí no versículo 16,
fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, sempre vão levantar pessoas que falam contra nós. Ele já tinha dito isso no capítulo 12, versículo 12, nós lemos, né? Naquilo que falam contra vós outros como malfeitores. Veja que algumas expressões Pedro volta para nos fazer lembrar do que ele já havia dito, de que em várias circunstâncias, várias áreas diferentes, mas eu devo ser o mesmo em todas as áreas, seja no trabalho, seja com as autoridades, seja na família, seja na igreja, eu tenho que praticar aquilo que é bom, eu tenho que santificar o nome de Cristo, e assim eu glorifico o Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo sofrendo, nós podemos glorificar ao Senhor. E aí ele conclui o versículo 16 também, dizendo: fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento em Cristo. Se você tem um bom procedimento e esse procedimento é de acordo com a Bíblia, é um procedimento feito em Cristo para santificar o nome de Cristo, aqueles que se levantam contra nós, contra o povo de Deus, serão envergonhados. Ele já havia falado isso também no versículo de número 15 do capítulo 2. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pela prática do bem, nós calamos a boca daqueles que se levantam contra a igreja, que acham que podem destruir uma boa reputação, um bom caráter, que podem achar alguma coisa errada em nós, que venha trazer peso na consciência. Mas se tivermos o propósito de santificarmos o nome de Cristo, não há nada que eles venham a nos atingir. Seremos também guardados e abençoados pelo Senhor, mesmo passando por sofrimento, mas passando isso para santificar a Cristo, para, na prática do bem, ser zeloso por esta prática, e então o nosso bom procedimento em Cristo vai fazer com que estes que se levantam contra nós sejam então envergonhados. Porque, versículo 17, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Veja que ele coloca agora duas situações: a prática do bem e a prática do mal. E se mesmo fazendo o bem, nós viermos a sofrer, se Deus então permite que isso aconteça, como foi no caso de Jó, se mesmo isso aconteça, é melhor que seja assim, do que praticando o que é mal. Veja que Pedro já havia alertado os irmãos sobre essa questão no versículo 20 do capítulo 2. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Não há nenhuma glória em ir pecando e sofrer por causa do pecado. Não há glória nenhuma. Não há glória nenhuma em, através do pecado, eu sofrer. Se eu estiver sofrendo por causa do pecado, não há glória, não há santificação em Cristo, não estou praticando o bem. Pelo contrário, estou praticando o mal. Se é da vontade de Deus que nós passemos por situações que nos provoquem sofrimentos, é melhor que seja praticando o bem e não o mal. Porque a prática do mal vai também nos trazer o quê? Uma consciência pesada, uma consciência incomodada, uma falta de temor, e também significa que o nosso coração não há nada de mansidão, porque a prática do mal já nos mostra que aquele que se prontifica pela prática do mal a agir contra o outro, então ele não está santificando o nome de Cristo, ele não está buscando ser zeloso do bem, e nisso não há nada que glorifique o nome do Senhor. A primeira pergunta do nosso catecismo maior
Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E glorificamos o nome de Deus, glorificamos a Deus com a nossa vida, com a prática do bem. É interessante que Pedro agora, nesse terceiro e último ponto, e o mais problemático de todos. E por que o problemático? Porque é um texto em que até hoje muitos teólogos e muitos comentaristas e estudiosos da Bíblia têm dificuldade de compreender, dificuldade de chegar. É o texto mais difícil da Bíblia, segundo alguns comentaristas. É o texto mais complicado de se compreender o que Pedro está querendo dizer quando ele lembra aqui de Noé, quando ele lembra aqui daqueles que foram salvos pela arca, quando ele lembra aqui dos espíritos em prisão. Quem são estes? E fica difícil compreender, porque não há em nenhum outro lugar da Bíblia que fale sobre este assunto do que ele vai trazer agora. Porém, eu quero trazer aqui como alguns, de maneira sensata, querem se manter ali para não trazer nenhuma heresia e nenhuma doutrina errada deste texto, dos versículos 18 a 22, compreender que nós podemos glorificar a Deus no sofrimento seguindo os passos da fé, seguindo os passos da fé. E que passos são esses? Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o primeiro passo da fé. Compreendermos que a morte de Cristo perdoou os nossos pecados. Versículo 18 diz: pois também. Esse pois aqui está conectando com o texto anterior, né, do versículos de 13 a 17, mostrando para nós aí que agora o que ele vai falar de Cristo, e Pedro já fez isso no capítulo 2, quando a partir do versículo 21, ele começa a falar sobre o exemplo de Cristo, o exemplo de submissão, que Cristo não abriu a boca e ficou ali calado, ele que é o pastor e bispo das nossas almas, e ele não ultrajou ninguém, ele não usou os lábios para proferir maldição para ninguém, ele não fez, ele não cometeu pecado algum, como o versículo 22 diz, ele usa o exemplo de Cristo para trazer aos corações dos irmãos ali, dispersos, os forasteiros, peregrinos, eleitos de Deus, para dizer para os irmãos: siga o exemplo de Cristo. Então, o pois aqui do versículo 18 conecta com a ideia anterior, e ele vai usar de novo o exemplo de Cristo para fazer com que a prática do bem seja algo desejado, seja algo que traga aos nossos olhos, ao nosso coração, o desejo de glorificar a Deus. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele traz aí então este primeiro passo da fé, que Cristo morreu pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. O justo pelos injustos. Todos nós somos esses injustos. E ele nos chama então a glorificar a Deus, reconhecendo pela fé que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós precisamos dar este passo de fé. Não há como nós glorificarmos a Deus, nós santificarmos a Cristo, nós zelarmos pelo bem e pela prática do bem, sem reconhecer que Cristo morreu pelos nossos pecados. É Ele quem purifica a nossa vida, quem perdoa os nossos pecados, porque Ele morreu pelos nossos pecados. O justo, o único justo, nenhum de nós é justo, e Ele, o único justo, morreu por todos nós. E este passo da fé que nós damos ao confiar e ao crer que Cristo morreu pelos nossos pecados, dá-nos então um acesso maravilhoso ao Pai, pois ele diz aí que Cristo fez isso
morrendo pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, para conduzir-vos a Deus. Este passo de fé é importante, meu irmão, para que nós sejamos conduzidos até Deus. Ele fez isso por nós, para que tivéssemos esse livre acesso até o Pai, esse livre acesso até Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ter esta fé. E que fé é essa? É a fé que crê que Cristo morreu pelos nossos pecados. E Ele fez isso para que nós tivéssemos, então, acesso a Deus. Como Hebreus vai dizer, no capítulo 10, de que agora com ousadia adentramos ao Santo dos Santos. E nós podemos, então, chegar diante de Deus, livres. Não há mais o véu. E nós, então, não há mais intercessores, porque Cristo nos conduziu até Deus. Veja que ele amarra essa situação para mostrar aos irmãos e lembrá-los de que Cristo morreu, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele lembra aqueles 2 momentos onde Cristo morreu na carne, mas ao 3º dia ressuscitou. E o seu corpo glorificado agora, a ressurreição, aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, se a ressurreição não existe, então é vã a nossa fé. Vivificado no Espírito, é importante para que a nossa fé entenda isso e compreendamos que é isso que nos conduz até o Pai, é isso que nos conduz até Deus. É a fé de que Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu na carne, mas ressuscitou. E não uma ressurreição, esse vivificado em espírito, não significa que aquele que ressuscitou era um espírito, era um fantasma, era alguém que não se podia tocar, não. Esse vivificado no espírito é que ele deu vida, Deus deu vida novamente a Cristo, como o próprio Pedro mesmo vai dizer isso na sua pregação em Atos 2, que o Pai o ressuscitou, e então deu vida novamente ao Filho, o mesmo corpo agora vivificado, não mais como a carne anterior antes da crucificação, mas algo diferente, um corpo glorificado, transformado. Primeiro passo que nós precisamos para glorificar a Deus no sofrimento é ter esta fé que crê no Cristo que morreu pelos nossos pecados. Segundo passo, ele diz que nós, no qual, versículo 19, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui nós vemos agora Pedro, e eu dei ênfase na nossa leitura, exatamente para você prestar atenção, porque Pedro vai usar esse qual várias vezes, 5 vezes. Ele diz, no qual também foram e pregou aos espíritos em prisão, os quais, depois na qual, e depois no versículo 21, a qual, e o versículo 22, o qual, sempre conectando com a ideia anterior, mostrando que não há como escapar. A fé sempre vai nos levar, esses passos de fé vão sempre nos levar a uma conexão com outros temas, com outros assuntos, que não há como a gente falar assim, eu creio em Cristo, e isso basta. Não, vai exigir de nós sempre algo mais. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele vai fazer essas conexões sobre a fé, de como isso vai ampliando na nossa vida. É algo impressionante como Pedro faz essas conexões. E isso é precioso, é importante, é necessário para a nossa fé. Isso é importante. Ele diz aí então no versículo 19, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual, esse no qual tem a ver com o vivificado no Espírito. O Cristo vivificado no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão.
E que espíritos em prisão são esses? Esse é o ponto mais difícil aqui da teologia, dos comentaristas, de identificar quem são esses espíritos em prisão. Quando, na verdade, esses espíritos em prisão estão a todo momento presentes. E ele vai dizer aí do versículo 20, desde o tempo de Noé. E ainda estão. Há espíritos em prisão e que precisam, pela pregação da palavra, então serem libertos. Hoje ainda tem muitas pessoas que precisam ser libertas. Hoje muitas pessoas ainda precisam ouvir do Evangelho. E esta fé que crê que Cristo morreu pelos nossos pecados precisa ser pregada, precisa ir, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Nós, a igreja hoje, é chamada para fazer isso. Pelo Espírito de Cristo, precisamos ir e pregar o Evangelho a todos aqueles que ainda estão em prisão. A fé, o segundo passo de fé, que glorifica o nome do Senhor no meio do sofrimento, é a pregação do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho, ir e pregar o Evangelho, mesmo em momentos de sofrimento, e isso traz glória ao Senhor. O texto diz aí no versículo 20, ainda nessa questão de pregação, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ele coloca aqui aquele momento de Gênesis capítulo 6, onde Deus então chama Noé para construir uma arca, e no capítulo 7 entra ele e mais a sua família, e o texto vai dizer aqui, Pedro vai lembrar sobre 8 pessoas que foram salvas. Mas se você olhar para o texto, nós vemos ali que a construção da arca levou em torno de 100 anos para se construir. No ano 601 da vida de Noé, a arca estava pronta. E durante esses 100 anos, ninguém aceitou. Ninguém aceitou aquilo que Pedro, na segunda carta, vai dizer que Noé era o pregador da justiça. E mesmo assim, como pregador da justiça, ninguém se converteu. Mas é necessário pregar o Evangelho. Agora, quem vai converter os corações é Cristo, é o Espírito Santo, e não somos nós, mas a nós foi dada a responsabilidade de pregar o Evangelho, de glorificar a Deus através da pregação do Evangelho. Terceiro, no qual ele diz, na qual, ou seja, se referindo à arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Foram salvas. O texto nos faz lembrar daqueles que foram salvos naquele momento pela arca. A arca que trouxe salvação. Pedro está lembrando aqui aqueles irmãos que aquele momento foi um momento de salvação, a salvação que veio pelo madeiro novamente. A arca de madeira trouxe salvação, assim como a cruz de Cristo. A madeira que tornou Cristo maldito, como Paulo vai falar em Gálatas. No capítulo 3, nós vemos aqui ele, então, lembrando deste fato, que a pregação do Evangelho precisa ser realizada. E aqueles que vão ser salvos, Cristo transformará os corações. Na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, primeiro passo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeiro passo de fé. Segundo passo de fé, a pregação do Evangelho. Eu prego o Evangelho pela fé, crendo que Deus transformará os corações. Terceiro passo de fé, o compromisso pelo batismo. Versículo de número 21. A qual, ou seja, se referindo ali à água, a água ali onde a arca estava, sobre as águas, a água do dilúvio, a qual, figurando o batismo,
Aquilo que aconteceu em Noé, ali em Gênesis capítulo 7 e 8, figurava o batismo. É lógico que Noé não se molhou com a água do dilúvio, mas a água ali, então, ele está trazendo esta figura para os irmãos se lembrarem de que aquilo era uma figura do batismo. Mas o batismo, que agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. E ele vai falar dessa boa consciência, nós já falamos disso no versículo 16, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É claro que nós estamos estudando aí nos sábados à noite, os fundamentos reformados, e nós temos consciência que batismo não salva. Mas o batismo é também um compromisso que nós fazemos pela fé. A atitude de assumir este compromisso, de se entregar a Cristo, e nesse ato público que vamos então à frente da igreja e reconhecemos pela fé que Cristo morreu pelos meus pecados, reconhecemos e dizemos no momento do batismo que vamos assumir esse compromisso e falar de Cristo aos outros. É no momento do batismo que nos entregamos ao Senhor. E bem provável que Pedro está aqui fazendo os irmãos lembrarem de tudo isso, exatamente para fazê-los entender que você quer glorificar a Deus, pratique o que é bom. Você quer glorificar a Deus, santifique a Cristo. E para isso, você precisa lembrar dos compromissos que você fez pela fé. Você precisa lembrar que Cristo morreu por você, pelos seus pecados. Você precisa lembrar que você deve continuar pregando o Evangelho. Lembra daquele dia que você se entregou se batizando? E aqui Pedro, então, lembra aos irmãos, através daquilo que aconteceu com Noé, de que aquilo trouxe salvação e que as águas do batismo não purificam. Por isso ele diz aí, não sendo a remoção da imundície da carne. A água do batismo não significa purificação, que nunca mais você vai pecar, mas significa um sinal, um meio de graça, aonde você está assumindo um compromisso com Cristo. Todos deveriam lembrar do compromisso que fizeram no dia do batismo. E lembrando do compromisso que fizeram no dia do batismo, também lembrar se estão cumprindo aquilo que disseram publicamente, diante de todos, se estão cumprindo os compromissos que fizeram naquele dia. E o quarto passo de fé, então, Cristo morreu pelos pecados, a pregação do Evangelho, o compromisso com o batismo, e o quarto passo de fé, a certeza que Cristo está no céu e que governa tudo. A certeza de que Ele está vivo no céu e que Ele está governando tudo. Versículo 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Pedro vai dizer isso lá em Atos, capítulo 2, versículo 33, aonde na sua primeira pregação, ele fala de todos os momentos, as etapas de Cristo Jesus, ele fala de Jesus ter vivido, ele fala de Jesus, de Jesus ter morrido e que eles, os judeus, o mataram, mas Deus o ressuscitou no versículo 24, e agora ele está sentado à destra de Deus no versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. O Espírito Santo só desceu porque Cristo está lá, à destra de Deus. É Cristo mesmo que em João 16 ele disse que faria isso. Eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. Eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar um Consolador que ficará com vocês. Ah, meu irmão, esta certeza de que Cristo vive, que está à destra de Deus, nos dá a esperança, e como nós propomos aqui a carta de Pedro, falando esperança no sofrimento, quando Pedro conclui aqui o capítulo 3, dizendo que Cristo está à destra de Deus, é para nos dar a garantia de que nós não estamos sós. Mateus 28, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Cristo agora está à destra de Deus e também está junto conosco todos os dias, fortalecendo a nossa vida, impulsionando a nossa fé para crescer cada vez mais. Mas também não se engane, se Cristo está vivo e está sentado à destra de Deus, Ele também está vendo tudo que nós fazemos. Por isso, nós devemos zelar pelo bem, pela prática do bem, praticar o bem, santificar a Cristo em nossos procedimentos, na nossa boa consciência, no nosso bom procedimento em Cristo, aquilo que fazemos no dia a dia, aquilo que realizamos no cotidiano, seja trabalhando, seja cuidando da casa, seja estudando. Este Cristo está vivo, está sentado à destra de Deus, ficando-lhe subordinados, o versículo 22 conclui, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Paulo vai também nos lembrar dessa relação de que Cristo tinha que morrer, ressuscitar e subir aos céus para que toda a terra agora debaixo dos seus pés fosse subjugada. No capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai nos mostrar esta relação de que Cristo está agora conduzindo e governando tudo, para que quando chegar o dia do juízo final, Ele então conclua toda a sua obra e então mostre ao Pai tudo o que realizou. Meu irmão, Cristo está vivo e esta é a nossa fé. Nós cremos nisso, nós temos certeza de que Ele está sentado à destra de Deus e que Ele governa sobre tudo, sobre anjos, potestades e poderes. Não pense você que os homens estão fazendo as coisas, que os governantes, que os reis estão conduzindo o mundo como querem. Como Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 20, nos ensina, é Ele que institui reis e que tira reis. É Ele quem controla as estações do ano, porque Ele está sentado à destra de Deus. E toda a criação é obra de suas mãos. Nós cantamos isso em Colossenses capítulo 1, que toda a criação foi Ele quem realizou. A palavra de Deus, que era o Verbo, e o Verbo que se encarnou entre nós, criou todas as coisas. Meu irmão, a nossa vida de fé, que glorifica a Deus, é uma vida que crê no sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. É uma vida que crê na pregação do Evangelho. É uma vida que crê no compromisso e na decisão pelo batismo. É uma vida que crê na certeza de que Cristo está vivo, na vida de Cristo, à destra de Deus Pai, e que Ele está governando todas as coisas, inclusive a nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Ele está cuidando de nós. E essa é a nossa esperança. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ainda que venhais a sofrer, mesmo em meio se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais. Mesmo que isso venha a acontecer, Cristo nos dá a esperança de que nós estamos seguros nas suas mãos. Como João capítulo 10, Jesus mesmo diz que as suas ovelhas, ninguém as arrebatará das suas mãos. De que as suas ovelhas estão guardadas e seguras. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28 e 29. Que Deus nos ajude, porque em meio aos sofrimentos, nós somos tentados em meio à angústia, pensar, Deus se esqueceu de mim. Em meio a sofrimentos tão pesados, como Paulo mesmo diz na segunda carta aos Coríntios, né, que em alguns momentos chegou até a se desesperar da própria vida,
no capítulo 1, tem momentos na nossa vida que parece que nós não vamos dar conta. Como as pessoas mesmo dizem, né? Não vejo uma luz no fim do túnel. Mas mesmo que você não veja uma luz no fim do túnel, a luz não está no fim do túnel, a luz está no céu. Cristo Jesus nosso Senhor. E a esperança nele nos dá a garantia de que os sofrimentos, no sofrimento, Deus está conosco. Isaías vai nos dizer que ainda que a gente venha passar, o povo venha passar pela água, pelo fogo, eu estou convosco. Não temas, a minha destra está contigo e eu te guardarei. Daniel não foi livre da cova dos leões, mas foi na cova dos leões que Deus estava com ele. Os 3 amigos de Daniel não foram livres da fornalha ardente, mas foi dentro da fornalha ardente que o 4º homem estava lá, cuidando para que quando eles saíssem, Nabucodonosor visse que nenhum fio de cabelo tinha fumaça na cabeça. Não foi queimado nenhum fio de cabelo, nem as suas vestes. Sofrimentos, eles existem. O povo de Deus não está isento de sofrimentos. E ainda que venhamos a sofrer, quando eles vierem, precisamos desta fé que glorifica o nome do Senhor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, queremos glorificar o Teu nome. Queremos, ó Deus, com a nossa vida, trazer glória ao Senhor. Queremos, ó Deus, reconhecer que nós não estamos isentos de sofrimentos. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é as 1000 maravilhas, como muitos dizem. A vida cristã não é só felicidade. Há momentos em que há sofrimento. E ainda que venhamos a sofrer, Deus nos ajude a glorificar o Senhor. Nos ajude, ó Deus, pela prática do bem, ser zeloso pela prática do bem. Nos ajude, em meio aos sofrimentos, a glorificar o Senhor, santificando o nome de Cristo. Nos ajude, ó Deus, em meio aos sofrimentos, lembrar, ó Deus, dos passos de fé que nós demos, entregando a nossa vida a Cristo por meio do batismo, reconhecendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, reconhecendo que Ele está sentado à destra de Deus e que a nossa boca seja usada como um instrumento do Senhor para pregar o Evangelho, mesmo passando por sofrimentos. Como o autor do hino Sou Feliz, quando na história vemos aquele homem, ó Deus, passando por tantos sofrimentos, tantas perdas, e mesmo assim cantar, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pai, nos dá um coração assim, transformado, e que os sofrimentos não venham a nos trazer desespero, angústia, medo, pavor, mas pelo contrário, tranquilidade e paz, mansidão, temor, uma boa consciência diante dos dias que ainda virão. Em nome de Jesus.